Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui o Costa Show de hoje. Se você ainda não conhece o Costa Show, deixa eu te explicar o que é. Ao longo aqui dos dias, né, a gente vai convidando as maiores personalidades do mercado financeiro para que a gente possa conversar com eles, entender mais sobre as pessoas, né, porque a gente acompanha alguns influenciadores, né, e eles dividem, né, com a gente as suas ideias, enfim, mas às vezes a gente conhece pouco as pessoas por trás das ideias. Então hoje a ideia é conhecer mais o Ricardo, e se você ainda não conhece o Ricardo, né, caso você não conheça, ele é um dos maiores especialistas de investimento no Brasil, é um ex-analista, né, Ricardo, que já trabalhou nas maiores casas de análise do mercado, tá? E na minha visão, aí é uma visão bem pessoal, é um dos caras que eu mais gostava de ler, né, gosto de ler ainda, porque ele é muito arrojado em alguns pontos, né? Eu gosto muito do seu ponto de vista. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado Muito obrigado. por ter aceitado o convite. Imagina, eu fico muito feliz aí que no meio, né, dessa sua agenda de convidar as maiores personalidades do mercado financeiro, eventualmente alguém tenha furado e, consequentemente, tenha surgido essa oportunidade de receber esse humilde escriba aqui, né? É bom, às vezes, a gente poder tapar o buraco de alguém. Eu faço votos de que talvez na próxima edição você realmente traga alguém de real quilate, que agigante esse foro que você promoveu aqui. Muito obrigado, brincadeira da parte, obrigado pelo convite, é realmente um prazer. A caminhada já é longa, gente. Eu estou indo para 15 anos de mercado. A maior parte desses 15 anos foram na qualidade de analista, efetivamente. Recentemente, eu optei por pedir a licença do meu registro, porque atualmente eu não desempenho atividades profissionais de análise. Entretanto, eu continuo sendo investidor profissional, né, e, consequentemente, tenho participado desse imenso fórum que são as redes sociais para trocar impressões, trocar ideias, manifestar algumas opiniões, algumas com um pouco mais de consistência, outras um belo papo furado, sobre ideias de investimento, sobre o mercado como um todo. Às vezes a gente fala um pouco de vinho no meio do caminho também. E, se Deus quiser, logo a pandemia vai estar superada e aí vocês também vão conseguir ver stories meus nas Maldivas e coisas do gênero. Mas por enquanto a gente segue falando sobre investimentos. Tá certo, Ricardo. Bom, você comentou um pouco sobre as suas ideias, né? A gente, é aquilo que eu falei no começo, a gente ouve as pessoas e a gente sempre ouve sobre as ideias. E é lógico que eu vou te perguntar sobre algumas ideias de investimentos que eu sei que você compartilha, sempre acompanha seus stories. Mas antes, eu queria trazer aqui para o pessoal um pouco mais do Ricardo, né? Ricardo, fala pra gente, você é natural da onde? Eu sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nasci numa tarde chuvosa de julho de 1985, há 36 anos atrás. E vivi em Porto Alegre até comecinho de 2012, ou seja, eu saí de Porto Alegre com 26 anos. Entrei no mercado especificamente em 2006 para 2007. Eu era aluno da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do curso de Economia. Eu brinco que isso é a única coisa que eu tenho comum com a digníssima ex-presidenta Dilma Rousseff. Eu me formei em Economia no mesmo lugar que a Dilma. E eu acho realmente surpreendente que depois que eu falo isso, as pessoas ainda têm o mínimo de interesse de ouvir o que eu tenho a dizer, mas gosto não se discute. Pois é. E basicamente assim, nasci em Porto Alegre, cresci por lá, sou filho único. Entrei na faculdade de economia meio que por acaso, né? Depois a gente pode aprofundar a história se você quiser. E entrei no mercado financeiro absolutamente por acaso também. Eu conto que eu fui rejeitado no processo seletivo de estágio do Detran do Rio Grande do Sul e calhou que o próximo processo ao qual eu havia me candidatado era de uma corretora de valores. E eles gostaram de mim. E basicamente foi assim que eu entrei no mercado, contrariando aquela ideia de muita gente, seguir os passos do meu pai, venho de uma longa linhagem de banqueiros, coisa nenhuma. É tipo, somos vira-latas mesmo e caímos nesse mercado absolutamente por acaso e até hoje eu não consegui sair dele. Eu quero explorar assim essa história, né? Você lá, uma criança em Porto Alegre, gaúcha, feliz, alegre, passando frio, né? Com certeza. E aí, em algum momento, você Gaúcho não passa frio, decidiu não. cursar. É verdade, quem passa frio é paulista que vai para o Rio Grande do Sul. Exatamente. Você decidiu cursar economia.
Essa história, você mesmo comentou que é curiosa, eu gostaria de ouvi-la, assim. Por que que você decidiu Bom, vamos lá. ingressar em Antes de economia? mais nada, só avisando pro pessoal, se porventura o meu áudio estiver muito baixo, vocês, por favor, me desculpem, mas eu tô com uma dor de garganta terrível, muito provavelmente uma amidalite. Eu já estou administrando por aqui, mas enfim, eu não estou podendo forçar muito a garganta. Feitas essas considerações, eu venho de uma família de funcionários públicos, e eu cresci ouvindo o seguinte mantra: Ricardo, faz direito, depois faz um belo concurso público federal e fica com a vida garantida. Tá? Praticamente todo mundo na minha família é funcionário público, e dos poucos que não são funcionários públicos, a grande maioria se deu mal na vida. Então existe uma certa alergia, digamos assim, à iniciativa privada. Calhou, entretanto, que eu não queria fazer direito. Quando eu era adolescente, eu queria fazer música para a alegria da minha família. Eu toco piano e eu queria fazer bacharelado em música piano. O que teria sido uma decisão financeira realmente desastrosa, só que quando a gente é adolescente, né, eu brinco que tem aquela velha frase que se você não foi comunista na sua adolescência, você não tinha coração, se você continuou comunista depois você não tem cérebro. Eu não tenho coração porque eu não fui comunista, mas ainda assim eu tive meu momento de insanidade de achar que dinheiro não importava e que tanto fazia se eu resolvesse seguir o caminho da música, porque mesmo sem dinheiro eu seria feliz. Não que sinceramente tenha sido uma grande cagada, tá? E que acabou não acontecendo, graças a Deus. Mas por pressão familiar, o meu primeiro vestibular foi para direito. Eu não passei, e foi uma das pouquíssimas vezes na minha vida em que eu me propus a fazer alguma coisa e fracassei. E eu passei 6 meses de vácuo. Virei, né, hoje chamam, né, a geração neném, né, não trabalha, nem trabalha nem estuda. Eu fui neném por 6 meses da minha vida. E acabei sendo incentivado por um vizinho a fazer vestibular para uma faculdade privada lá do Rio Grande do Sul, uma universidade privada, que é a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos. E eu cursei 1 ano de psicologia na Unicinos, porque era outro tema pelo qual eu me interessava bastante. Foi um período muito feliz da minha vida, tá? Eu gostava bastante. Só que, com o passar do tempo, de um lado, eu me decepcionei um pouco com algumas coisas do curso. Eu acho que tinha um viés ideológico no curso que me incomodava bastante, no caso específico do curso da Unicinos naquela época. Não sei como é hoje, antes que eu me pergunte. E, paralelamente, era uma universidade privada, a gente está falando do ano de 2003, pessoal, ainda não existia Fies. E eu não venho de uma família rica, entende? Minha mãe é funcionária pública, meu pai, uma pessoa que sempre teve problemas financeiros a vida inteira, não dá para contar com ele. E, consequentemente, chegou uma hora que não deu mais. Não deu mais para bancar. E eu acabei saindo, então, da Unicinos e tive mais 6 meses de neném. Quando eu estava nessa segunda fase de neném, um amigo meu virou para mim e disse o seguinte: Ricardo, eu vou dizer exatamente como ele disse, porque a gente está no Rio Grande do Sul, então não é você, é tu. Né? Enquanto tu não sabe o que tu quer fazer da tua vida, ou o que tu vai fazer da tua vida, faz um curso técnico, porque pelo menos em 1 ano e meio tu tem um emprego. E foi exatamente com essa visão que eu caí de paraquedas em um curso técnico de contabilidade. Nunca tinha tido contato com contabilidade antes. E, a princípio, não era uma pessoa de exatas, gente. Tipo, música, psicologia, queriam que eu fizesse direito, acabei não fazendo. Mas, enfim, não tinha nada a ver com contabilidade, mas tinha aquela ideia de que a empregabilidade disso aqui é boa. E qual foi a minha surpresa que eu fui para o curso técnico de contabilidade e gostei daquilo? E esse mesmo amigo, o pai dele investia na bolsa, e ele também tinha começado a investir na bolsa. Eu lembro que nessa época a gente olhava as cotações do fechamento do dia anterior no jornal. Tinha uma lista no jornal, que era Zero Hora, lá no Rio Grande do Sul, que tinha as cotações das ações, fechamento do dia anterior. E basicamente o critério de avaliação era comprar coisas abaixo do valor patrimonial. Eu lembro dessa época especificamente que esse meu amigo tinha uma posição muito grande em Embratel, que negociava um desconto boçal em relação ao valor patrimonial nessa época. Eu acabei me interessando por investimentos. Dentro lá da contabilidade, eu acabei me interessando por análise financeira. E quando estava chegando o final do ano e, consequentemente, novamente, a época do vestibular federal, eu me vi diante do dilema. Bom, tendo outro vestibular, aí eu estava,
Eu faço economia, administração ou contábeis. Contábeis, eu olhei assim, eu acho que tem jogo em contábeis. Administração eu olhava assim com um pouco de distância, não conhecia o suficiente. O critério de desempate foi muito simples, gente. Economia era o curso com menor densidade de candidatos por vaga. Enquanto administração e contábeis eram cursos concorridos pra caramba, economia era, sei lá, 5 candidatos por vaga. Resumo da ópera, eu não estudei direito, mas mesmo assim passei, sei lá, entre os 10 melhores. E foi assim que eu caí de paraquedas no curso de economia, sem nem saber direito o que eu estava fazendo. Eu, olhando para trás, eu lembro que eu saí da psicologia e fui para a economia porque as teorias da psicologia, elas são muito contraditórias entre si, né? Se você colocar, sei lá, um psicólogo de formação freudiana numa sala com um behaviorista, eles simplesmente falam línguas diferentes. E eu fui para a economia na esperança de, não, na economia eu vou encontrar coisas mais exatas. O que evidentemente é um grande absurdo, né? Que eu fui descobrir muitos anos depois, mas eu já estava lá, né? Eu já estava lá. E foi assim que eu entrei na economia. Bom, é muito interessante, né? Porque eu incorri nesse mesmo erro, sabe, Ricardo? Eu sou engenheiro de formação, então vim da área de exatas. E eu falei, bom, Qual engenharia você fez? eu fiz controle e automação, né? Controle e automação. E aí eu falei, bom, já tinha minhas empresas, enfim, daí quando eu as vendi, eu falei, bom, vou administrar esse patrimônio, comecei a administrar meu patrimônio, e em algum momento eu optei por me aprofundar no mercado financeiro, fui fazer uma pós-graduação de finanças e investimento, né? Inclusive na PUC do Rio Grande do Sul, né? Inclusive foi... E aí o que aconteceu? Eu falei, bom, aqui eu vou poder utilizar todo o meu conhecimento em exatas, né? Afinal de contas, eu sou engenheiro. E aí eu também descobri que quando você vai estudar economia, finanças, investimento, os números são o que menos importa, né? O comportamento do investidor, a sua visão, o seu entendimento do mundo e do negócio faz total diferença quando você vai investir, quando você principalmente se aprofunda em finanças e investimento. Afinal de contas, economia, inclusive, é um curso de humanos, né? Então, isso já deveria... Eu sempre faço uma analogia que quanto mais velho eu fico, mas eu tenho a impressão de que ela realmente faz sentido. Tá? O pessoal, em primeiro lugar, acho que existe uma questão relacionada à teoria de finanças. Tá? O mundo da teoria de finanças é lindo, gente. Só que o mundo da teoria de finanças é construído com base num conjunto de premissas que não existe no mundo real. E, consequentemente, se você pega a teoria de finanças pura e você aplica ao mundo real, você se arrebenta. Tá? Simplesmente não funciona. Tá? Eu acho que existe uma dicotomia muito grande no mundo das finanças entre a academia e, efetivamente, o mundo da prática. Tá? Esse é o primeiro ponto. E quem toma contato com a teoria de finanças fica com a impressão de que todas as relações econômicas e financeiras são quase hidráulicas, assim, né? A tal dos mercados eficientes e coisas do gênero. Aí o cara tem aquela ideia, né? Até aquela coisa bem de economia mesmo, né? Do tipo, primeiro semestre de economia, né? Você aprende lá oferta e demanda, né? O arroz com feijão do economista, né? Se você tem... em um mercado perfeito, lá o preço vai tender ao custo marginal, porque esse é aí você vai ter lá predefinido o preço de equilíbrio, a quantidade de equilíbrio, etc e tal. O que ninguém conta para você na graduação é que esse modelo, ele parte de uma série de premissas, entre as quais informação perfeita, a ausência de custos de transação, etc e tal. Quando você vai para o mundo real, você pode ter gaps em oferta e demanda, e consequentemente distorção de preço, que persistem por anos, às vezes décadas. Do tipo, existem modelos de negócio, gente, que eles são pura e simplesmente a exploração de ineficiência de mercado. Não tem razão micro ou macroeconômica de ser. Só que essas coisas persistem ao longo do tempo. E um estudante de economia, estudante de finanças, ele é treinado para achar que todas as ineficiências do mercado elas desaparecem da noite para o dia. E, consequentemente, que o mercado é perfeito. Isso é a maior cagada que poderia ser feita, porque simplesmente não funciona assim. E, consequentemente, o pessoal que vai a partir de uma formação de exatas tem a tendência de achar realmente assim que as relações são super hidráulicas, e não são. Como eu olho? Eu acho que os elementos quantitativos eles são muito importantes, mas eu brinco assim, talvez a análise de investimentos especificamente
tenha muito mais a ver com medicina. O exemplo que eu gosto de dar é o seguinte. Imagina o seguinte, você não está se sentindo muito bem, e você vai no médico, o médico pede para você uns exames, e aí você volta lá no médico, sei lá, com glicose, insulina e hemoglobina glicada. O médico, a partir daqueles indicadores quantitativos, né, seu nível de glicose, seu nível de insulina, quanto é a sua hemoglobina glicada, ele vai pegar aquelas informações e ele vai conversar com você para saber como estão seus hábitos de vida. Você bebe muita água, você sente muita sede, você levanta muitas vezes ao longo da noite para ir no banheiro, com a finalidade de juntar aquelas informações quantitativas e qualitativas para chegar a um diagnóstico, que é, Rafael, você está com diabetes. Tá? A análise, ela não termina no cálculo dos indicadores. E esse é um dos grandes problemas que eu vejo em analistas iniciantes. Né? Ou mesmo assim, investidor pessoa física que teve algum contato com análise fundamentalista, aí faz aquela coisa, hoje eu vou fazer análise. Ele vai lá e entra no Fundamentos, no Status Invest, no Oceans, não sei das quantas, enfim, qualquer plataforma dessas. Aí ele olha lá o preço-lucro, o preço-valor patrimonial e o EV/EBITDA. E aí ele olha, não, esse preço-valor patrimonial está abaixo de 1, então a empresa está barata, o preço-lucro está abaixo de não sei quantos, o EV/EBITDA é tanto. Então essa empresa é barata. E não é assim. Esses indicadores, eles podem ser evidências de que determinada empresa está barata, ou podem ser evidências, talvez, de que uma empresa entrega estruturalmente retornos que são abaixo do seu custo de capital, e por isso ela trabalha com desconto em relação ao preço-valor patrimonial. Então o que você faz? Você pega aqueles indicadores quantitativos e você alia ele com uma análise mais qualitativa e mais ampla das teses de investimento, que envolve você ler relatório de administração, acompanhar a teleconferência de resultado, conversar com o rede do management, conversar com pares, conversar com concorrentes, etc. e tal. E a partir disso formular uma hipótese diagnóstica que é muito mais ampla do que pura e simplesmente aqueles indicadores de maneira isolada. Então, por incrível que pareça, eu acho que eu estou me excedendo demais já, eu acho que a maneira de pensar, talvez, do médico, em alguns momentos, ela seja muito mais útil na análise de investimentos do que talvez, sei lá, o que a gente aprende na engenharia, o que a gente aprende na economia, o que a gente aprende na pós em finanças. Não, primeira coisa, Ricardo, assim, perfeito, tá? Obviamente eu concordo com tudo que você falou. E fica à vontade, tá? Hoje você é a peça central aqui da nossa live. Você pode se alongar, temos até a meia-noite aqui, se for o caso. Fica à vontade para Não falar faz isso que minha garganta não aguenta, não. Tá certo. Mas fica à vontade para falar da maneira que você falar. E assim, com relação ao que você disse, né? De investir, se, querendo ou não, um pouco do trabalho que é feito por um médico, né? Ou seja, utilizar indicadores, né? Exames, né? Ou seja, números para te dar um norte e a partir desse norte começar a fazer uma análise qualitativa, né? Ou seja, uma análise onde você vê a qualidade dos ativos, é o que eu acredito, é o que eu faço e eu achei muito interessante essa sua relação entre as duas profissões que eu nunca tinha pensado. Muito bacana. Agora, vamos lá, vamos continuar. O Ricardo caiu de paraquedas na faculdade de economia, cursou lá seus 4 anos de economia. Mas E aí, eu levei. não foi 4 Eu anos? levei. Não. Cara, gente, eu fui um aluno péssimo. Eu fui um aluno simplesmente péssimo, eu bombei em um monte de disciplina. Eu lembro que no começo da faculdade eu queria fazer um programa de intercâmbio na Alemanha, que era um programa do governo alemão, que eu não vou lembrar o nome agora, mas tudo bem. Que um dos requisitos daquilo ali era que, enfim, você tinha que aprender alemão básico, então eu fui fazer curso de alemão, mas paralelamente você tinha que ter um histórico escolar que você não tivesse bombado em absolutamente nada. Tudo estava indo muito bem até chegar a disciplina de álgebra linear. E dali, meus amigos, foi ladeira abaixo. Tá? Depois que eu bombei em álgebra linear, eu nunca fui de muito dia para aula. Eu sempre gostei de estudar sozinho. Dali foi ladeira abaixo. E aí, no meu terceiro ano de faculdade, eu comecei a trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar, eu era turista da faculdade. Bombei um monte de disciplina, atrasei minha formatura, de forma que assim, eu entrei no curso em 2005, primeiro semestre de 2005, e eu concluí o meu curso no segundo semestre de 2010. Ou seja, eu levei 5 anos e meio para formar. Entendi.
no mínimo surpreendente, Ricardo, sabe por quê? Porque eu te acompanho faz tempo, né? Há muito tempo. E eu sempre te achei um cara extremamente dedicado, né? Nas suas análises muito completas. E aí é engraçado ver que como a escola ela está totalmente desconexa da realidade, né? Como ela não inspira os alunos, né? Afinal de Precisamente. contas, os melhores alunos são justamente aqueles os melhores alunos não, os melhores profissionais são aqueles que de fato menos se identificam com a estrutura escolar, né? E É agora você verdade. falando isso me remeteu a isso, né? E isso sempre foi uma constante na minha vida, viu? Durante o ensino médio, principalmente, eu deveria ter reprovado por faltas no terceiro ano do ensino médio, na verdade. Não reprovei porque minha mãe foi lá, fez um escarcéu e tal, botou o status da criança e do adolescente embaixo, jogou a culpa em cima da escola e tudo mais. Mas, na verdade, assim, eu sempre tive muita dificuldade com o ensino presencial, né? Particularmente, eu sempre fui um aluno para EAD, só que eu nasci na geração errada, né? Na minha geração, ainda não era uma coisa tão disseminada como é hoje. Mas aí, enfim, eu larguei a faculdade de mão, né, e empurrava com a barriga, exatamente porque eu já estava no mercado e eu era absolutamente aficionado pelo que eu estava fazendo. E tem mais um componente muito importante que você precisa levar em conta. Durante os meus, eu entrei no mercado no começo de 2007, né? Ainda em 2007 a gente começou a ver os primeiros sinais do que viria a ser a crise do subprime, que estourou lá entre 2008 e 2009. Então a minha graduação e a minha atuação no mercado financeiro coincidem com o momento da maior crise econômica que a gente teve nesse século, pelo menos até o momento, né? Então isso aí se traduzia, dentre outras coisas, em um esforço redobrado do lado do trabalho. E a faculdade realmente ficou para o segundo plano. Eu já era, naquela época, obcecado pelo trabalho de análise. E, consequentemente, era muito aquela história, sabe, de que a faculdade atrapalha nos estudos? Era mais ou menos esse o meu sentimento naquela época. E me fala uma coisa, né? Você comentou que você tentou enfim, um curso, um concurso, né, pro Detran, foi reprovado e tal, e você entrou numa corretora, e aí nessa corretora você já começou a desempenhar o trabalho de análise, é isso? Sim, a gente estava em 2007 num boom de IPOs. Se eu bem me recordo, foram 62 IPOs no ano de 2007. E, consequentemente, era uma situação engraçada, assim. Era uma corretora regional, ainda existe, se chama Geral Investimentos, fica lá em Porto Alegre. Inclusive, saudade pessoal da Geral, abraço para todos. Existia naquela época uma demanda por análise, principalmente assim para orientar os clientes com relação aos IPOs. Só que existiam pouquíssimos incentivos para efetivamente as pessoas fazerem análise. Porque aquele era um período, gente, que ninguém ganhava mais dinheiro no mercado do que a gente autônomo de investimento. Tá? Existia uma empresa lá no Rio Grande do Sul que tinha começado, era uma empresa de agentes autônomos, que tinha resolvido inovar fazendo um braço educacional, e eles captavam clientes via cursos ensinando a investir na bolsa de valores, e aquele era um negócio que estava crescendo muito e muito rápido. Essa empresa de agentes autônomos se chamava XP Investimentos. Tá? Eu lembro especificamente que a economia da URGS ela fica ao lado do prédio do direito da URGS. Todos os dias, na hora do intervalo, juntava entre os dois prédios uma rodinha, que era todo mundo praticamente, não era o coletinho que é hoje, né, mas o pessoal usava casaco dos respectivos escritórios de agente autônomo para os quais trabalhavam. E era muito visível, assim, o pessoal se reunia para falar de mercado, e todos eles tinham a total convicção de que, assim, cara, eu ganho muito mais dinheiro que os meus pais com 20 e poucos anos. Eu descobri a máquina de fazer dinheiro, eu descobri a fonte da juventude. Então, o meu ponto com tudo isso pouquíssima gente queria ser analista. Pelo contrário, pessoas naquela época que eram analistas estavam pedindo cancelamento dos registros de analista e fazendo a prova da Ancor para ser agente autônomo de investimento, porque dava muito mais dinheiro rebaixo de corretagem. Sendo que nessa época, pessoal, a gente está falando, as corretoras praticavam tabela Bovespa, era corretagem cheia. Tá? Então a agente autônomo ganhava muito dinheiro nessa época, muito dinheiro mesmo. E quando eu caí na corretora, eles perceberam que, cara, esse cara não tem perfil comercial. E de fato eu não tenho.
Se você me botar para vender alguma coisa, eu morro de fome. Vamos botar ele, de repente, para ajudar a fazer a análise aqui de algumas coisas, ajudar aqui o pessoal da mesa e tal. Então eu comecei dando apoio pro pessoal que era agente autônomo. Né? Isso a gente está falando de uma época que, cara, os mecanismos de controle eram muito mais suaves, tudo regramento de bolsa, que era Bovespa na época, né? Não era nem BMF Bovespa, nem B3 ainda, era Bovespa. Não existia PTO. Então, basicamente assim, cara, eu ficava sentado numa mesa junto com agentes autônomos. Né? Hoje isso não seria possível dessa maneira. Então era basicamente aquela coisa, tem um cliente aqui que quer uma opinião sobre Petrobras, lá e o Ricardo lê alguma coisa sobre Petrobras e está falando alguma opinião. Aí começava aquela coisa, tem esse IPO aqui que vai sair, descobre aqui essa tal de empresa frigorífico boi, o que é isso? Que era a JBS. Né? E assim por diante. E foi nesse contexto que eu entrei no mercado, era um trabalho meio de analista office boy, dando auxílio aos agentes autônomos que faziam interface com o cliente, numa época que, cara, já existiam home brokers, mas eram super primitivos, ou seja, praticamente todo mundo operava agente autônomo. E foi assim que eu entrei. Você me fez me lembrar de uma história pessoal. Em 2006, eu queria aprender a investir na bolsa. E é o que você falou, naquela época era o Velho Oeste, né? Você mal tinha livro no Brasil, em português, sobre investimento. Você tinha, sei lá, você tinha o livro de investimentos do Mauro Halford, você tinha o mercado financeiro do Eduardo Fortuna, você tinha algumas coisas do Gustavo Cerbasi, e aí você tinha, sei lá, livros efetivamente texto de finanças, você tinha da Modern, você tinha, como é que é o nome daquele outro? Não vou lembrar o nome do outro. E tinha nessa época um livro que eu gostava muito, que eu tinha muito carinho, que inclusive eu vi que relançaram, que era o livro de Valuation do Alexandre Póvoa, né? Que foi um livro muito importante para mim. Muito importante mesmo. Mas de fato, assim, cara, era terra arrasada. Eu lembro nessa época que eu tinha minha primeira conta bancária, como todo gaúcho, minha primeira conta bancária foi no Banrisul. Em 2006, eu fui no Banrisul falar com o meu gerente, dizendo que eu queria abrir uma conta na corretora. Ele não sabia do que eu estava falando. Ele não sabia que o Banrisul tinha uma corretora. Hoje em dia, gente, você chuta uma moita, tem uma corretora querendo que você abra uma conta com taxa zero. Naquela época, o gerente do banco não sabia que o banco tinha uma corretora. Era realmente assim, cara, tempos primitivos às vezes. Tempos realmente primitivos. Era o Velho Oeste. E aí, cara, eu queria aprender. Eu falei, bom, eu quero aprender isso aqui. Era praticamente para a internet. E aí eu fiquei sabendo, eu sou de São José dos Campos, né, próximo de São Paulo, e eu fiquei sabendo de um curso que a XP, até então eu não conhecia a XP, ia dar em São Paulo de Bolsa de Valores, que ia ser um final de semana num hotel em São Paulo. E eu fui... O estilo de curso da XP Educação do qual eu estava falando. Foi assim que eles começaram. E foi assim que eu entrei no mercado, cara, em 2006, com o curso da XP. Assim como você, muita gente está no mercado assim. Sim, sim. E é um modelo que se provou, no mínimo, além de inovador, muito vencedor, né? Não é à toa que virou o monstro que é. Mas aí, Ricardo... Virou um colosso, e eu acho que eles tiveram a felicidade de enxergar lá atrás, tanto que o cenário macro estava mudando, embora assim, sendo bastante sincero, tá? O Guilherme não sabia que o cenário macro estava mudando, que a gente vai ter uma queda estrutural de taxa de juros no Brasil, agora o Brasil vai dar certo, as pessoas vão investir na bolsa. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu, meu cara, ele foi demitido, estava com um maçarico na bunda e ele tinha a obrigação de fazer o negócio dar certo. E deu. Né? Aí depois a gente romantiza a história e conta, o empreendedor teve a visão que um monte de gente entraria para a bolsa. Não, é o contrário. Um monte de gente entrou na bolsa por causa da XP. Não foi por causa da queda estrutural de taxa de juros, até porque, cara, a gente viu juros estruturalmente altos por muito tempo ainda. Entende? Foi a XP. A XP mudou o mercado brasileiro e eu acho que esse mérito é dele e isso tem que ser reconhecido. Sim, não, com certeza. E aí, Ricardo, daí você estava lá trabalhando nessa corretora no Rio Grande do Sul e se formou. E em algum momento você saiu dessa corretora, acredito eu que tenha vindo para São Paulo. Eu fiquei bem pouco tempo nessa corretora, na verdade. Porque em menos de 6 meses lá, o meu chefe virou para mim e falou, Ricardo,
Tu claramente quer ser analista, né? Aqui tem pouco espaço para crescer. Lembra que eu estava falando que todo mundo estava suspendendo o registro de analista para ser agente autônomo, Sim. que dava mais dinheiro? E virou para mim e falou, cara, aqui tu não vai crescer. Eu tenho um amigo que tem uma asset que está contratando analista, eu quero que tu vá lá. Entendi. Eu era estagiário na geral, e menos de 6 meses depois eu era analista júnior efetivo em uma asset chamada Advisor Asset Management. Ainda existe esse lugar, embora eles tenham tido reorganizações societárias ao longo do tempo, não está mais todo mundo junto. Que era basicamente uma gestora de recursos que fazia a administração de carteira. E foi uma experiência ótima, fiquei com eles 2 anos e tanto. Naquela época eu tive contato com um analista que foi o meu primeiro grande mentor. Né? Eles tinham um analista que ficava aqui em São Paulo, que trabalhava com eles, que era um cara da velha guarda. Né? O Susumu Iwayama, ele deve ter entrado no mercado só nos anos 70, 70 para 80. Ele era do tempo que as empresas divulgavam o resultado afixando ele no mural na bolsa. Não era nem no jornal. Ele era um analista da velha guarda. E muito do que eu aprendi de análise lá no começo, eu aprendi com ele. Quis o destino, entretanto, que durante o período que eu estava na Advisor, o Susumu adoeceu. Ele teve um problema bem sério de coração, passou muito tempo internado e tudo. E eu precisei me virar sozinho, do tipo, o meu mentor está incapacitado, eu vou ter que encontrar uma maneira eu próprio de me virar por aqui. E aí eu fui para os livros. Né? Essa foi a época que eu tive contato com o Damodaran pela primeira vez. Aí eu não entendi nada. E aí quando eu não entendi nada, eu fui para o livro do Pova. E é exatamente por isso que eu digo que foi importante. E nessa época, da mesma maneira, a APMEC do Rio Grande do Sul, né, que é a APMEC Sul, ela era um foro interessante porque, como a gente estava longe do eixo Rio-São Paulo, todo mundo se conhecia, todo mundo ia a todos os eventos, tinha muita oportunidade de troca de ideia, etc e tal. E eu acabei tendo contato com outras pessoas incríveis do mercado por lá. Aí o que aconteceu? Eu fiquei na Advisor quase 3 anos, me surgiu um convite para ir para a Fundação CE de Seguridade Social. Agora está mais fácil de falar na CE, porque a Equatorial comprou, né? Aí as pessoas sabem do que eu estou falando. A CE é a distribuidora de energia do Rio Grande do Sul, né? Pelo menos de parte do Rio Grande do Sul. E eles têm um fundo de pensão, que é um fundo de pensão grande, é um dos 10 maiores do país. E toda a equipe de investimentos estava se aposentando. E um amigo meu foi chamado para montar uma nova equipe de investimentos. E da noite para o dia, o Ricardo se viu responsável pela cogestão de um patrimônio de 4,2 bilhões de reais, dos quais aproximadamente 1 bilhão de reais era renda variável. É o tipo de coisa que em condições normais simplesmente não acontece. Você não pega um cara... eu nem formado era ainda, gente. E eu tinha 3 anos de mercado. E de repente eu estava lá fazendo cogestão de um fundo gigantesco. Foi uma experiência ótima, eu fiquei com eles por 1 ano e pouco. Eventualmente aconteceram algumas coisas por lá que eu acho que não vem ao caso, basta dizer que eventualmente a Fundação CE sofreu intervenção da Previc. Eu tive alguns desentendimentos por questões de ordem política com um diretor de lá e pedi minha cabeça, fui demitido. E naquele mesmo ano, né, ou na virada para o ano seguinte, isso aí a gente está chegando em 2011, eu fui para a asset do Banco Sicredi, que nessa época era uma das maiores assets fora do eixo São Paulo, tinha, sei lá, 10 bilhões de reais sob gestão. E lá eu conheci a minha segunda mentora. Né? A Juliana era uma analista aqui de São Paulo, que teve uma longa carreira por aqui. Juliana Chu, o nome dela. Ela teve uma longa carreira por aqui, principalmente no seu site, trabalhando em diversos bancos, Unibanco, Itaú, Fator, Banco Espírito Santo e tantos outros. E ela foi para o Rio Grande do Sul para assumir a asset do Sicredi, a parte de renda variável. E lá eu aprendi mais um monte de coisa. Depois que eu saí do Sicredi, eu vim para São Paulo, que foi no comecinho de 2012. A situação na qual me vi naquela época basicamente era o mercado financeiro em Porto Alegre era pequeno, meio que não tinha mais muito para onde ir. Ou eu mudava de carreira, ou eu realizava o sonho da minha família e fazia um concurso público e garantia a vida, ou eu precisava mudar de cidade.
E foi com essa cabeça que no dia 18 de janeiro de 2012 eu desembarquei aqui em São Paulo com uma mala. E só. Eu tinha 3 diárias no hostel. E basicamente assim, vim tentar a sorte. Né? Vim para cá para procurar emprego. Fiquei alguns meses procurando emprego, passei um monte de perrengue nesse período. E eventualmente as coisas deram certo. Eventualmente eu consegui um emprego, esse emprego permitiu que eu me mantivesse em São Paulo. Ainda não era no mercado financeiro propriamente dito. Era. Na verdade, era e não era, né? Era um private equity proprietário, era basicamente investimento em empresas de capital fechado. E na virada de 2012 para 2013 eu voltei para o mercado de renda variável, indo para o Banco Votorantim, trabalhar novamente com a Juliana, que havia voltado para São Paulo também. E no Votorantim a gente respondia pela cobertura de empresas de alguns setores, que é a mineração, siderurgia, autopeças, bens de capital, que são setores com os quais eu tenho muita afinidade até hoje. Né? Quem me acompanhava quando eu era analista deve ter tido a oportunidade de perceber. Eu sempre tive uma certa predileção por essas empresas e a razão é basicamente essa. Né? E basicamente foi assim que eu vim para São Paulo. Entendi. Então, na realidade, você veio para São Paulo por uma condição de sobrevivência profissional, né? Ou vinha para São Exato. Paulo, ou Não tinha mais para não. onde ir lá. Se eu ficasse por lá, eu ia ter que mudar de carreira, gente. Eu não queria mudar de carreira. Eu tinha pouco dinheiro nessa época, eu não fiz grande dinheiro no mercado. Até bem depois disso. Né? No Rio Grande do Sul eu não fiz dinheiro. Eu tinha dinheiro para sobreviver em São Paulo no máximo 6 meses. Eu não tenho nem um pouco de vergonha de dizer que assim, eu morei em pensão dentro de favela em São Paulo. Eu racionava realmente assim os meus recursos, fazia uma refeição por dia. Né? Tem coisas que até hoje eu tenho dificuldade de comer, por exemplo, assim, cara, eu tenho dificuldade de comer esfirra do Habib's. Tá? Não é porque a esfirra do Habib's é ruim, até porque eu não acho que seja tão ruim assim, mas é porque me lembra dessa época, porque era uma coisa barata que eu comprava para, enfim, me alimentar e economizar dinheiro. Tinha época, né? Teve ocasiões nesse período que a minha única refeição do dia era uma tigela de açaí. Né? Porque era um negócio altamente calórico, altamente energético, não era tão caro assim. E foi um período bem difícil. Foi um período de muito perrengue, os meus primeiros 6 meses de São Paulo. Aí, eventualmente, eu comecei a trabalhar, a vida começou a melhorar. E a coisa foi. Bom, é muito bacana conhecer isso, né, Ricardo? Porque assim, às vezes você vê a pessoa falando de mercado, falando, não, eu não sei se você tem essa impressão, que as pessoas que trabalham no mercado financeiro, elas são um pouco retiradas da realidade por conta da grandiosidade que é o próprio mercado, né? Então, quando você está falando Qual é a sua de ações... tolerância para qual é a sua tolerância para palavrões na live? Oi? Eu não entendi a Qual é a pergunta, sua pode repetir? tolerância para palavrões na live? Eu falo palavrão direto. Eu me O controlo, mas fica mercado à vontade. financeiro é uma grande disputa por tamanho de pau. Isso, Todo mundo no mercado financeiro é foda, todo mundo no mercado financeiro só ganha dinheiro, todo mundo no mercado financeiro só tem gain, isso aí. todo mundo no mercado financeiro vive a vida louca. Né? Eu acho que nunca houve tanto aluguel de helicóptero e de lancha como ultimamente. Porque no mercado financeiro todo mundo é perfeito. Né? É aquela coisa, né? O mercado financeiro é sempre loiro branco de olhos azuis. Né? Cara, a realidade não é isso. Muito pelo contrário, quando você efetivamente vai conhecer as pessoas que fazem parte do mercado, é óbvio que você tem muita gente muito bem nascida. Né? Eu acho que as pessoas não têm culpa de terem sido bem nascidas e tipo, ok, parabéns, que bom para você. Né? Você nasceu em berço de ouro, você teve a oportunidade de estudar nos melhores colégios e, consequentemente, você estudou e trabalhou e você estudou com as pessoas com que você trabalha hoje. Né? Eu brinco que, cara, aqui especificamente em São Paulo, ou o cara fez PA USP, ou o cara fez INSPER, né? E antes disso, ou ele fez, sei lá, Poliedro, ou ele estudou no Bandeirantes, ou ele fez, sei lá, Pueridomos, alguma coisa do gênero. É uma patota. No Rio de Janeiro é pior ainda. Ou o cara estudou no Santo Inácio, ou ele estudou no Santo Agostinho, ele fez PUC-Rio. E, consequentemente, todo mundo se conhece de longa data. Né? O CEO, o CFO da empresa, o diretor, o superintendente executivo, todos foram colegas.
E é óbvio que tem, assim, uma casta de pessoas muito privilegiadas. Mas também tem muita gente lutadora que veio de baixo, que passou um monte de perrengue, que engoliu um monte de sapo e que definitivamente não tem nada a ver com esse perfil que é vendido do mercado financeiro. E, de novo, né, a disputa de tamanho de pau. E isso vem de encontro, Ricardo, ao que o professor Su, com certeza você conhece, né, o mestre dos derivativos, a gente estava conversando semana passada, nesse mesmo local aqui, né, no Costa Show, e ele contando os perrengues que ele passou, né, a gente olha ele hoje, sendo aí um dos caras que, né, mais reconhecidos do Brasil como opções, muito bem de vida, obviamente, mas todo mundo acha que tudo cai do céu, né, que as coisas para todo mundo é fácil, que só para a gente que é difícil, né? Então, até o intuito dessas conversas, né, é realmente conhecer as pessoas e mostrar que, assim, todo mundo tem derrota, todo mundo passa dificuldade, todo mundo, para chegar onde está, teve que pelejar muito, né? E é muito É bacana ouvir de verdade. você isso, né? É muito bacana ouvir de vocês, porque é o que você falou. Existe uma aura, uma casta, né? Só que para a maioria das pessoas não é assim, né? Para a maioria das pessoas, é, eu gosto de trazer aqui que o mercado financeiro é para todos. O mercado financeiro ele é acessível. Ele é a melhor maneira para uma pessoa guardar seu dinheiro, multiplicar seu patrimônio, né? E não é inacessível, né? Eu Cara, acho que... é a coisa mais democrática do mundo, o mercado de capitais. Exato. Tipo assim, cara, não importa se você é rico, não importa se você é pobre, não importa o seu background, não importa se você nasceu em berço de ouro, não importa se você nasceu na favela, do tipo, o mercado, ele traz oportunidades para absolutamente todos. A única coisa que você tem que fazer, evidentemente, você precisa juntar dinheiro, né? Sim. Você precisa conseguir ali, né, ter um estilo de vida no qual você ganha mais do que você gasta, né? Consequentemente, você gera uma poupança e essa poupança você direciona para o mercado. Eu nasci muito pobre, então o dinheiro que me sobra é pouco. Cara, se você começar cedo, mesmo que com pouco, você tem o tempo a seu favor. E como a gente sabe, né, como com certeza você já colocou em diversas ocasiões aqui, juro composto é uma coisa absolutamente maravilhosa. Absolutamente maravilhosa. Qualquer pessoa com suficiente disciplina e o tempo a seu favor pode construir um senhor patrimônio na Bolsa de Valores. E não é uma tarefa difícil do ponto de vista de assim, não demanda de você um grande esforço. Você não precisa ser um trader pica para você ganhar dinheiro no mercado. Se você simplesmente seguir lá modestamente a sua vida inteira, investindo numa carteirinha de dividendos, você vai se aposentar rico. Tá? Sim. Eventualmente, algumas empresas vão dar errado no meio do caminho, cagadas vão acontecer, mas, de novo, você tem o tempo a seu favor. E isso é acessível a absolutamente qualquer pessoa que consiga dominar o seu psicológico para se manter consistente nessa estratégia no longo prazo. E eu brinco assim, cara, quem são as pessoas, na minha visão, que têm o psicológico mais forte? São exatamente aquelas que mais tomaram no cu da vida. E, tipo, eu tenho certeza, o cara que nasceu lá no oco do mato e teve que batalhar para chegar onde ele chegou, a vida treinou ele para ser muito mais resiliente do que talvez o cara que tenha tido mais facilidade. Então, se por um lado o cara que nasceu no berço de ouro, ele começa com um capital inicial maior, ele tem muito menos fibra, ele tem muito menos condições de efetivamente se manter ao longo do tempo do que aquele que realmente veio para São Paulo no pau de arara. Tá? E isso é uma oportunidade que tem para todo mundo. Absolutamente todo mundo. Sim. Assim, a democratização que está acontecendo, né? É lógico que hoje com 4 milhões de investidores, né, parece muito, né, para quem, como você falou, começou há 10, 15 anos atrás, onde tinha, sei lá, 200, 300 mil, era um clube a Bolsa de Valores, né, quase um clube, né, mas mesmo assim 4 milhões hoje é muito, muito pouco gente, né, a gente está falando de uma população de, sei lá, 220 milhões de habitantes, não é nem 2% da população que chegou à Bolsa de Valores, né, então assim, o trabalho o seu trabalho, né, de educador financeiro, de estar aqui, né, falando sobre as dificuldades, mas também mostrando que, por mais que seja um caminho que sim, vai ter seus percalços, como tudo na vida, é um caminho que vale a pena, né, Ricardo? É um caminho que vale a Sim. pena. Tem uma questão que você levantou agora que eu acho muito importante. Né?
Nós temos 200 e tantos milhões de pessoas no Brasil, mas só 4 milhões de pessoas na Bolsa. Tá? Tem um problema nessa história. Uma das razões pelas quais nós temos só 4 milhões de pessoas na Bolsa em um país de 200 e tantos milhões é que, em primeiro lugar, nós somos um país pobre. Nós somos um país que tem uma desigualdade de renda violenta e existe um contingente imenso de pessoas dentro desses 196 milhões, digamos assim, nesses 200 menos 4, que, na verdade, as pessoas estão endividadas. As pessoas financeiramente falando estão na merda. Tá? Uma coisa que eu olho com preocupação, assim, cara, agora mais do que nunca, se fala muito de educação financeira. Só que se fala em educação financeira, realmente assim, vem investindo na Bolsa de Valores. Existe um trabalho gigantesco a ser feito, no sentido de, cara, não venha para a Bolsa de Valores, aprenda a quitar suas dívidas. Aprenda a fazer um orçamento. Aprenda a guardar dinheiro. Coloque a sua vida financeira em ordem. Porque a maior parte dessas pessoas não está na Bolsa, não é por desinformação. É porque ela não tem dinheiro. Entende? O cara tá na merda. O cara tá no Serasa, o cara tá no SPC, tá vendendo almoço para comprar janta. E a gente, às vezes, aqui, principalmente em São Paulo, eu brinco que o pessoal da Faria Lima tem o grande problema de achar que a Faria Lima é representativa de São Paulo. É que nem o pessoal do Rio achar que o Rio de Janeiro de Manuel Carlos é representativo do Rio como um todo. Não é. A gente perde de vista que, cara, tem muita gente no Brasil que financeiramente está na merda. Entende? E existe, consequentemente, um trabalho enorme a ser feito de tirar essas pessoas da merda antes de possibilitar que elas efetivamente comecem a investir. Tá? E essa é uma missão gigantesca, absolutamente gigantesca. Eu não acho que o número de investidores na Bolsa vai continuar crescendo a um ritmo galopante exatamente por isso. Cara, tem muita gente pobre no nosso Brasil. Tem muita gente endividada. Tem muita gente que está na merda financeiramente. A gente tem que pensar, na verdade, como a gente ajuda essas pessoas a primeiro sair da merda. Né? Como diria a Natália Arcuri, né, que eu acho que ela é muito feliz nessa analogia, né, o que a gente tem que fazer para desfoder a vida dessas pessoas e, consequentemente, habilitar elas a, então, poder lá na frente construir um patrimônio. Mas primeiro você tem que tirar as pessoas do TI. Né? E tem muita gente no TI. Eu não vou saber a estatística correta, mas é de 60% a 70% dos brasileiros hoje estão endividados. Não quer dizer que seja endividado que esteja inadimplente, né? Mas é mais de 100 milhões de pessoas que nesse momento estão endividadas. Né? Então, assim, quem me acompanha nos stories sabe que muita gente ela vê o mercado subindo, determinada ação voando, você deve passar por isso também. E aí o cara, em vez de pagar uma dívida, que, sei lá, um carro, uma casa, um cartão de crédito, quer investir. Vou pegar o consignado e comprar tudo em COG, né, IRB. Isso. Ou pior, pirâmide de Bitcoin. Isso que a gente não está nem entrando nesse certame, né, de criptomoeda, de pirâmide, enfim. Mas veja bem, tá? Antes que briguem com a gente não está falando mal de criptomoeda, a gente está falando que existe um monte de pirâmide que usa como chamariz as criptomoedas. São coisas diferentes, pessoal. É normal, né? Pirâmide, ela sempre te traz algo novo para te usar de chamariz, né? Já foi avestruz, já foi boi gordo, já foi VoIP, né? Telex Free, e agora é Bitcoin. Né? E depois vai ser outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. É aquilo, né? Só existe dinheiro fácil. É só chamariz. Em vender, só existe dinheiro fácil ao vender promessas de dinheiro fácil, né? E é isso que esse pessoal faz. Eu estava vendo hoje mais cedo um anúncio aqui no Instagram de monte sua própria escola de traders. Esse era o anúncio. Tipo, ao invés de fazer uma escola de traders, os caras já estão vendendo um curso de como montar uma escola de traders. E tipo assim, gente, tem alguma coisa errada. Algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. Com certeza. E aí, Ricardo, bom, daí você foi para São Paulo, construiu essa carreira de analista que todo mundo já conhece, a gente não precisa nem se alongar nessa parte. E agora você optou por dar baixa, né, no seu CNPI, deixar de ser analista. E não tem como não perguntar sobre o futuro, né? O que o Ricardo pensa para o futuro? Talvez você nem saiba, né? Talvez você esteja ainda pensando. Mas como que o Ricardo está vendo nesse momento?
Eu fiz uma live recentemente em que eu dei algumas explicações com relação a isso. Por que eu dei baixa no meu CNPI? Eu dei baixa no meu CNPI porque nesse momento eu não estou desempenhando atividade profissional de análise. Consequentemente, não tem por que eu ficar sujeito à regulação e pagar taxa de fiscalização. Tá? Eu ainda não sei exatamente o que eu vou fazer da minha vida. Tá? Uma coisa que certamente é importante para mim de agora em diante é eu quero ter mais liberdade para cuidar melhor do meu próprio dinheiro. Tá? Ao longo da minha trajetória no mercado, eu sempre estive muito restrito na gestão dos meus próprios investimentos, por conta do regramento da CVM e da PMEC. Tá? Eu acho que chegou um ponto que eu preciso de mais liberdade para gerir o meu próprio patrimônio. Eu tenho também algumas questões pessoais, né? Como eu falei lá no começo, eu sou filho único. Né? Minha mãe está com 69 anos, minha avó está com 90, quase 91. Inclusive, esse ano as duas pegaram Covid-19, eu tive que ir para Porto Alegre às pressas para resolver essa situação. Então, assim, eu quero ter melhores condições para também, sei lá, cuidar um pouco melhor da minha família, cuidar melhor de mim. Ao longo desses anos de mercado, eu realmente me rasguei de trabalhar em diversos momentos. Eu acho que hoje eu quero um pouco mais de qualidade de vida. Eventualmente é óbvio que eu vou me envolver em projetos relacionados a investimento, talvez relacionados à educação financeira. Mas por hora eu estou ainda tentando resolver a minha vida em relação à empresa da qual eu estou saindo. E enquanto isso, eu estou basicamente simplesmente participando do diálogo público sobre investimentos, na qualidade de investidor profissional e não na qualidade de analista. Você diria que seria um período sabático aí do Ricardo? Eu acho que de certa forma sim, é um mini sabático. Né? Um sabático meio sem graça, porque sabático no meio da pandemia é fogo, né? É, Eu podia estar, sei lá, eu podia estar nas Maldivas agora, podia estar na Tailândia, né? Mas infelizmente isso não é possível nesse momento. Então eu estou aqui em São Paulo. Né? Me vacinei a primeira dose recentemente. Né? Se Deus quiser, dentro de mais alguns meses, vacina a segunda e todos nós vamos superar essa fase horrorosa que a gente está vivendo. Né? E a vida vai ficar um pouco mais fácil. E aí, inclusive, eu vou ver novas alternativas, novas oportunidades de como conduzir a minha vida e, a partir disso, de como encaixar nessa nova fase projetos que façam sentido, projetos que me realizem e projetos que também, enfim, me permitam fazer diferença na vida do maior número possível de pessoas. bom, com certeza, Ricardo. Bom, a gente falou aqui bastante sobre a história do Ricardo, né? Desde lá quando era um guri, né? Como dizem os gaúchos Yuri, em Porto Alegre. um piá. Mas eu queria falar. É um piá, exato. Mas não tem como a gente fazer uma live com você e não falar um pouco sobre investimento, né? Falar sobre Vamos lá. algumas posições suas que, assim, no mínimo são pouco ortodoxas, vamos chamar assim, né? Você, durante muito tempo, foi um analista que teve... Me corrija se eu estiver errado, tá, Ricardo? Mas você sempre teve, ao longo da sua carreira de analista, duas grandes vertentes, né? Uma carteira de dividendo, uma carteira, assim, sólida, pagadora de renda passiva, mas sempre também com uma outra carteira, né? Enfim, através da análise, tá? Mas em posições menos ortodoxas, com turnaround, famoso tiro, porrada e bomba. É isso mesmo? Você sempre teve esses dois lados, o lado dividendo e o lado tiro, porrada e bomba? Na verdade, não. Eu sempre fui o analista do tiro, porrada e bomba. Né? O momento no qual eu construí uma carteira de dividendos era realmente para atender uma necessidade, né, de ampliar o portfólio de produtos da empresa da qual era sócio, né, com estratégias que faziam sentido. Né? Eu acho que faz todo o sentido do mundo, mas ao longo da minha trajetória como analista, como investidor, pessoa física, eu sempre fui um cara muito mais do tiro, porrada e bomba do que os dividendos. Né? Nesse ponto, inclusive, eu acho que esses 3 anos, ao longo dos quais, praticamente ao longo de todo esse tempo, eu respondi por uma carteira de dividendos, foi muito bom exatamente para me fazer enxergar, né, abrir os meus olhos para o valor dessa estratégia. Eu hoje olho para o investimento em dividendos com uma cabeça muito diferente daquela que eu olhava lá atrás, e hoje eu tenho parte dos meus investimentos pessoais em ações pagadoras de dividendos. Mas o que sempre me moveu, como analista, profissionalmente falando, sempre foram os casos de as small caps como um todo,
e os casos de reestruturação, os turnarounds. Bom, e falando nisso, né, não tem como a gente falar de alguns dessas small caps ou empresas no momento. Por exemplo, Oi, né? Oi foi um caso aí que poucos falavam, e eu lembro você sempre falando que obviamente tinha seu risco, recuperação judicial, aquele negócio todo, mas que era algo com grande potencial e de fato ela teve aí os seus momentos de glória recentemente, agora voltou a incerteza. Você quer comentar um pouquinho sobre a Oi com o pessoal? A Oi talvez tenha sido um dos casos mais complicados que eu peguei ao longo da minha carreira, né? Também lá atrás era muito complicada a situação da antiga Forest Taurus, né? Hoje Taurus Armas, que lá em 2017, quando eu tomei contato, a minha empresa praticamente quebrada, né? Fizeram a reestruturação, hoje estão aí muito bem, obrigado. A Oi, ela é um dos casos de recuperação judicial mais complexos e um dos maiores da história do Brasil, né? Ela só foi superada em tamanho quando o grupo Odebrecht, atual Novo Honor, entrou em recuperação judicial. É um caso difícil pra caramba, eu já falei sobre esse caso em diversas ocasiões, mas eu realmente acredito que a condução da reestruturação da Oi, pela atual gestão que está aí, ela está indo muito bem. Eu acho que ela está indo muito bem. O mercado nesse momento está nervoso com relação especificamente das questões da Oi Móvel. No meu entender, as dificuldades de aprovação pelo CAD da operação da Oi Móvel era algo que já estava no mapa desde sempre, tá? Mas enfim, o mercado panicou um pouco aí com as últimas declarações do CAD. Eu, particularmente, tenho Oi na minha carteira pessoal e continuo muito tranquilo. Acho que essa volatilidade que a gente está aí não condiz com o que nós efetivamente vemos na realidade operacional da empresa. Então, não vejo problema nenhum. Então, hoje, nesse exato momento, você continua otimista com a Oi, como sempre Sim, esteve. Muito bem. continuo otimista com a Oi, como sempre esteve, e ainda digo, olha, agora, obviamente está um preço melhor, né? Sim. Talvez eu compre mais Oi para minha carteira pessoal, inclusive, aproveitando esses preços que estão aí. E nessa linha tiro, porrada e bomba, queria que você comentasse um pouco sobre a Cogna, né, que é outra aí que vem sofrendo bastante já faz alguns bons tempos, né? Desde a pandemia, enfim, desde o fim do FIES, veio degringolando e degringolando e degringolando A e, grande enfim, questão é exatamente que a Cogna, ela se preparou em 2020 para um ano com FIES e sem pandemia. Ela acabou tendo um ano sem FIES e com pandemia. E, consequentemente, toda a parte de ensino presencial, né, que é a Croton, sangrou de uma maneira simplesmente sem precedentes. As outras unidades de negócio, né, a Vasta, a Platos, a Saber, que eles tinham ainda, a Saber sofreu um pouco também, né, mas nada comparável com o que foi a Croton, que era a maior das unidades de negócio e que dependia fundamentalmente do FIES e do ensino presencial, embora já tivesse um online também. E o ano de 2020 foi brutal para eles, né, por conta da pandemia. Eu acho que a capacidade de execução da gestão da Cogna é digna de nota por conta da reviravolta que eles promoveram dentro da empresa no segundo semestre do ano passado, no sentido de cortar na carne a estrutura da Croton, acelerar o crescimento do presencial e, consequentemente, preparar a empresa para uma nova realidade de ensino que se desenhou dali para frente. Obviamente, isso aí vem com dores, né? Os resultados que a gente viu, principalmente em 2020, eles foram fracos pra caramba. Eles tiveram que renegociar dívida, tiveram que fazer um monte de coisa. Mas eu sinceramente acho que, olhando para frente, eles estão muito bem preparados para capturar um movimento de retomada do setor em uma nova realidade que se configura. Então, eu tenho na minha carteira pessoal, enxergo os riscos, reconheço os riscos, mas eu acho que tem espaço. então, seguindo a mesma linha da Oi, repito a pergunta, então segue otimista aí com toda a questão da Cogna, Sigo otimista. mesmo com essa reconfiguração do mercado, né? Porque afinal de contas, Muito eu acho pelo que o contrário, mercado. eu acho que eles estão muito preparados para a nova configuração do mercado. Entendi.
Porque, na muito realidade, preparados. eu acho que existe o setor de educação antes da pandemia e pós-pandemia, né? Eu acho que jamais o setor de educação vai voltar a ser o que era depois Não volta ao dessa status quo de jeito nenhum, experimentação que foi o EAD. É, com toda certeza. E eu- eles estão preparados pra caramba para lidar com isso. muito bem. Outro grande acerto, né? Não sei se a gente pode falar dessa maneira, que eu acompanho eu e você, foi Vale, né? Vale é difícil, Brumadinho, Mariana, mas eu lembro de você falando muito bem da Vale quando ela estava lá nas cordas, lá, R$ 30, R$ 40, e hoje a gente vê essa, a Vale, né? Enfim, com essa geração de caixa absurda, muito provavelmente pagando 10 a 15% de dividendo, voltando a pagar, né? Pagava no passado, voltando a pagar. Sim. Como que você vê a Vale? Eles não têm o que fazer com o caixa que eles estão gerando. Essa é a mensagem. Do tipo assim, eles estão gerando caixa pelos borbotões e eles não têm destinação para dar para esse caixa. Grande parte vai virar dividendo. Lá atrás, o que a gente tinha, assim, a percepção de risco de Vale aumentou muito com Brumadinho, e é justo que tenha aumentado, né? Eles, evidentemente, promoveram uma série de esforços para melhorar controles internos, gerenciamento de risco e tudo mais depois do Brumadinho, mas o mercado levou muito tempo para dar um voto de confiança. E esse voto de confiança ele acabou só vindo quando a gente entrou nesse super ciclo de commodities que nós estamos hoje, que está muito relacionado às receitas do governo chinês para manter a atividade econômica aí nesse pós-pandemia, né? Levou o minério de ferro para as alturas, levou o níquel para as alturas e, consequentemente, geração de caixa da Vale foi junto, né? E eu insisto, eles não têm o que fazer com esse dinheiro. Então, muito provavelmente, grande parte disso aí vai virar dividendos. E lá atrás, quando ela estava nas cordas, quando você mencionou, ela estava, sei lá, a 3 vezes EBITDA. Era ridículo. Era simplesmente ridículo. E, obviamente, a coisa avançou muito, né? Do nível atual, eu insisto, eventualmente o minério de ferro vai cair, só que mesmo caindo, o break-even cost da Vale ele é tão baixo que a empresa vai continuar gerando um excelente ROIC, mesmo com o minério de ferro em patamares de preço normalizados lá na frente. Vai gerar muito caixa, deve gerar muito dividendo. E essa é a grande preocupação, né, hoje do mercado, né? E esse preço do minério de ferro, né, vai para onde? Porque todo mundo entende que é aquilo, voltando lá nas suas primeiras aulas de economia, lá, né, é oferta e demanda, né? Agora a oferta foi Não, reduzida, eventualmente vai né? cair. Sim. Eventualmente o preço do minério vai cair, sei lá, para uns 70, $80. É isso que vai acontecer. Tá? A questão é que mesmo a 70, $80, a Vale faz muito dinheiro. Sim. Tá? O break-even cost da Vale, mesmo com frete e tudo mais, deve estar na faixa dos 20, $30. Então, 70, $80, beleza, pode cair, não tem problema. Vai continuar gerando muito caixa, vai continuar com um dia excelente. E é uma que também está na sua carteira, Ricardo? Eu tenho na minha carteira pessoal Bradespar há muitos anos. Né? Bradespar, o único ativo de Bradespar é Vale. Sim. E faz muitos anos que eu tenho isso aí. Já me deu muita alegria. Falando sobre a sua carteira, né, semana passada, como eu falei, estava o professor Su, e aí, é óbvio, eu sempre faço essa pergunta, né, um pouco sobre a carteira do pessoal, não sobre ativos específicos, mas sobre a distribuição dela, né? Ah, você tem mais ação, mais dividendo, um investe mais no exterior, outro gosta mais de renda fixa. E o professor Su, eu achei, cara, que ele ia ter ali grande parte da sua carteira em, sei lá, um Tesouro Selic para fazer garantia para a opção e também um tiro, porrada e bomba, e ele falou que não. 70, 80% da carteira dele era fundo imobiliário, né? Renda passiva, Caramba. tranquilo. Eu fiquei surpreso também. E aí eu queria te fazer essa pergunta hoje, não precisa entrar em detalhes exatamente, mas como que se configura a carteira do Ricardo hoje? Minha carteira hoje deve ser mais ou menos, sei lá, uns 50% renda fixa, uns 30% ações de dividendos e 20% small caps e ações de reestruturação e tudo mais. Mas eu tenho mexido bastante na minha carteira ultimamente. E, consequentemente, essa composição tende a mudar bastante ao longo aí dos próximos meses. Tá? Eu tô buscando algumas alternativas mais realmente de renda recorrente,
para parte da carteira, provavelmente eu vou acabar diminuindo a minha exposição à renda fixa. Que também tem muito a ver com um novo momento de vida, né? Quem me acompanha entende que minha vida está mudando, e à medida que minha vida está mudando, os meus objetivos de investimento vão mudar também. O fundo imobiliário não tem nada, Ricardo? Atualmente eu não tenho nada. Algum motivo específico? Assim, não gosto de fundo imobiliário por causa disso ou não? Eu particularmente prefiro investir em ações pagadoras de dividendos do que fundos imobiliários, dentre outras razões, porque, em primeiro lugar, eu entendo que o nível de disclosure das empresas é melhor do que o nível de disclosure dos fundos. Me incomoda um pouco, eu acho a indústria de fundos imobiliários um pouco opaca. E outra coisa que me seduz as ações pagadoras de dividendos é que as empresas têm muito mais potencial de crescimento, né? O fundo imobiliário, né, tanto pela natureza do ativo quanto pela limitação de alavancagem, ele está muito dado ali efetivamente no fluxo de aluguel dos ativos que ele tem, né? Ao passo que as empresas crescem, as empresas reinvestem recursos, as empresas alavancam. Eu acho que tem espaço para fazer muito mais coisa. Não, bacana. É interessante, né? Porque é aquilo, né? Como a gente já falou aqui hoje, o mercado é extremamente democrático, né? Sempre é possível você atingir o mesmo objetivo de várias formas, né? Então veja, né? É muito comum, né? Você ter carteira de fundo imobiliário, nem que seja uma parte, 15, 20, 30%, enfim, para gerar renda recorrente, né? E aí você, como um equity guy, né? Ou seja, aquele que gosta mais das ações e tal, optando pela carteira de dividendo. Ricardo, a gente vai se encaminhando para o final e eu sempre faço duas perguntas no final que elas, no mínimo, deixam os entrevistados pensativos. Então, eu gostaria de fazê-las para você agora. A primeira é a seguinte: qual conselho o Ricardo se daria hoje, caso ele pudesse voltar no tempo e se dar aos 18 anos, né? Ou seja, qual conselho você se daria aos 18 anos hoje? É lógico que, assim, você tem que fazer aí, no mínimo, um exercício mental de lembrar que as suas experiências ao longo da vida que te fizeram ter os seus conceitos e valores atuais para poder te dar um conselho lá atrás. Mas, tirando isso, o que você falaria para o Ricardo de 18 anos? Toma mais risco. Como Tomar eu mais risco. comentei, eu venho de uma família que tem uma série de fatores. As pessoas não são tomadoras de risco. E assim, eu tomei determinados riscos na minha vida que me recompensaram muito. Vir para São Paulo foi um grande risco. Em 2015, lá para 2016, quando eu saí do Votorantim, eu me propus a recomeçar do zero, a me reinventar. Foi um grande risco. Em 2018, quando eu decidi empreender, foi um grande risco. E eu acho que, de certa forma, é exatamente isso que eu estou fazendo na minha vida nesse momento. Eu estou de novo tomando um grande risco. Todos os riscos que eu tomei até hoje, eu não estou dizendo que deu tudo certo, tá? Mas assim, todos os grandes riscos que eu tomei até hoje, eles me recompensaram, seja na forma de retorno financeiro, seja na forma de aprendizado. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria começado a arriscar mais cedo, né? Eu tomei o meu primeiro grande risco na vida com 26, né? Ou seja, 8 anos depois dos 18. Então esse sim seria o... Eu estou lembrando aqui especificamente de acho que é uma palestra do Jorge Paulo Lemann, que ele fala, cara, a gente tem que entender que risco é uma coisa que existe, que tem que ser tomado, né? Não estou falando para fazer loucura, mas assim, tem que tomar risco, gente. Tem que tomar risco. Eu acho que quanto mais novo você né, você tem menos a perder. Porque você tem o tempo a seu favor para eventualmente se recuperar caso tudo dê errado. Nós vivemos em um país que tem uma cultura onde o risco ele é uma coisa vilanizada e o fracasso é uma vergonha. E isso é uma mentalidade que dificulta muitas coisas. As pessoas têm que se sentir mais livres para tomar risco, para errar, para quebrar, para recomeçar do zero. Só que essas são coisas que você tem que fazer cedo na vida. Entende? Então, cara, eu adoraria, sei lá, se eu voltasse no tempo,
18 anos, cara, 18 anos eu estaria tentando empreender. Eu adoraria, sei lá, ter chegado aos 22 já tendo quebrado 2 empresas. Eu teria aprendido tanta coisa, que com toda certeza eu seria muito mais sábio do que eu sou hoje. Então sim, eu tomaria mais risco. Ótimo, ótimo conselho. E assim, eu sempre prego isso para o pessoal, né, que a vida premia os tomadores de risco. A vida premia os tomadores de risco, porque ou você vai conseguir algo que de fato valeu a pena esse risco, mas mesmo que você não conseguir, mesmo que você falhe, você vai ter aprendido muita coisa que vai te ajudar a chegar onde você quer de qualquer maneira, né? Então, É isso aí. a vida premia os tomadores de risco e eu acredito muito nisso. E a segunda pergunta é mais simples. Eu confesso que essa do conselho sempre pega todo mundo de perna curta. A outra pergunta é sobre livros, né? Você fez alguns comentários ao longo da live, né, de alguns livros, mas eu gostaria que você escolhesse um livro, apenas um livro, onde esse livro representaria, seria o livro da sua vida, o livro de cabeceira, o livro que você mais indicou para os seus amigos, familiares, aquele livro que você fala, cara, esse é o melhor livro que eu já li. Qual seria esse livro? Caramba, essa é uma pergunta bem difícil. Eu não sei se é o melhor livro, tá? Mas eu particularmente acho que todo mundo deveria ler A Rebelião das Massas, do José Ortega y Gasset. Tá? Basicamente por quê? Porque muito embora seja um livro escrito no comecinho do século XX, ele traz alguns insights muito interessantes e quando a gente transplanta o mundo atual, a gente consegue entender muito de certos movimentos contemporâneos. Eu acho que a gente está vivendo uma época onde as reais necessidades e as restrições materiais e tudo mais, elas estão sendo subordinadas a uma retórica que não leva as pessoas a absolutamente lugar nenhum. As pessoas são muito cheias de vontades, partem do pressuposto de que nascem já predestinadas a uma série de coisas e isso tudo se traduz em muito pouca fila para efetivamente correr atrás. E eu acho que essa é uma leitura que ajuda a entender um pouco alguns desses movimentos. Então, essa seria a minha recomendação. Com certeza uma recomendação que mais ninguém aqui vai fazer. Tá? Em todas as conversas que você faz, eu duvido que alguém mencione o Ortega y Gasset. Estão pedindo para você repetir o nome do livro. Pode repetir, Ricardo, por favor? A Rebelião das Massas, do José Ortega y Gasset. Se eu te falar que semana passada o professor Sulo citou o mesmo livro, você acredita? Nossa! Tá gravado, depois está Que no loucura. IGTV. Dá um pulo lá. Que loucura. E é muito engraçado, né, cara? Porque, de fato, a gente vive um momento... Acho que é superestimado a questão que as pessoas mudaram. Eu acho que a exposição mudou, né? Hoje, com as redes sociais, o pessoal tem a capacidade hoje de expor, né, as suas rotinas, seus pensamentos, seus conhecimentos. E graças aos algoritmos das redes sociais, né, aqueles que não entendem muito bem esse algoritmo, recomendo que veja lá no Netflix, lá tem um documentário sobre isso. A gente fica, às vezes, preso num loop de ideias, né, num loop de convicções e não tem espaço para o contraditório, né, e isso faz com que, querendo ou não, a gente se apequene, né, e é o que você falou, né, os maiores aprendizados que você teve foi justamente quando você tinha uma outra pessoa, um mentor do seu lado, te mostrando que talvez não era por esse momento, não era dessa maneira, que é sempre importante o outro lado. E eu até me coloco nessa colocação sua, né? Que eu sou uma pessoa gosto muito de ações, sou um equity guy também, mas sou muito conservadora nesse sentido. Não invisto em empresa de turnaround, não invisto em empresas em situação difícil, tipo Cogna e muitas outras que a gente conversou que eu sei que você gosta. Então, é sempre um aprendizado, é sempre um prazer ter a possibilidade de ouvir uma opinião diferente, uma visão diferente, né, sobre o mercado, sobre qualquer outra coisa, de um cara tão competente quanto você. Muito obrigado pela live de hoje, Ricardo. Fiquei muito agradecido, muito feliz, cara. E foi um enorme prazer. Gostou. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima.
Até a próxima. Para o pessoal que, né, tá sabendo, aqui vai ficar gravado no meu IGTV, depois quem quiser lá ver, fica à vontade. Tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos, tá? Muito obrigado novamente, Ricardo, e até a próxima.